Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Glória a Deus, quero agradecer ao meu Deus que me deu essa oportunidade de estar falando do seu amor, à igreja. Agradecer às irmãs da intercessão, irmão Hamilton. Deus abençoe. Evangelho de João, capítulo 4. Todos acharam? Aleluias. Versículo. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque sem um óculos. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje é um culto, né, na direção aqui das irmãs, né, do ciclo de oração, culto evangelístico. E nós vamos falar aqui sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana, né? É uma passagem bem conhecida. E que diz assim, o versículo 1: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluias. Os fariseus aqui eram o grupo hostil, né? Havia outros grupos hostis, mas aqui no Evangelho de João aparece somente os fariseus. E Jesus, ele não batizava, né? Na verdade, João batizava, mas Jesus não batizava. Quem batizava mais eram os discípulos, né, de Jesus. Mas a fama de Jesus cresceu muito e chegou aos ouvidos dos fariseus. E Jesus não batizava. Esse versículo 2 aqui, ele vem confirmar que Jesus vem corrigir os rumores, né? Não era Jesus que estava batizando, mas os seus discípulos. Então Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Da Judéia para Samaria, para Galiléia, a Samaria ficava no meio, né? Mas não era esse o único caminho para ir para a Galiléia. Existiam outros caminhos, por exemplo, só que era mais longe, né? Tinha que passar pelo Jordão, né? Pela Pérea e depois, novamente, pelo Jordão para a Galiléia. Mas aí ficava muito longe. Mas a maioria dos judeus, eles preferiam passar por esse caminho, porque havia uma hostilidade entre os judeus e os samaritanos, né? Os judeus, eles tinham ódio dos samaritanos, porque os samaritanos, eles eram um povo mestiço, né? Quando a Síria dominou o reino do norte, né, que era o reino do norte foi dividido. Na verdade, eles foram divididos. Quando Roboão, filho de Salomão, né, assumiu o reinado, então o reino foi dividido. Aí ficou sendo o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino de Judá, que era o reino do sul, né? E aí o reino
pegou o povo de Samaria, levou para lá e trouxe outras pessoas para ocupar os seus lugares. O rei da Síria, né? E aí, então, ficou aquela mistura dos judeus com o povo que veio pagão, né? Que não conhecia a palavra de Deus. E ficou aquele povo mestiço, tanto na raça quanto na religião. E por isso eles eram odiados, né? Pelos judeus. E aí, então, eles preferiam passar, por causa desse ódio, eles preferiam passar pelo lugar mais longe do que passar por Samaria. Mas a palavra de Deus aqui diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas esse necessário aqui tem a ver com a missão e o propósito de Jesus no mundo, né? Samaria precisava de Jesus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Aqui nós vemos duas histórias, né? Uma do Velho Testamento com Jacó e José, e uma do Novo Testamento com Jesus. Então, não dá para separar o Velho Testamento do Novo Testamento, porque os dois testamentos, o Velho e o Novo, se cumprem em Jesus. Aleluias. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O escritor aqui, ele procura mostrar a humanidade perfeita de Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? E aqui nós vemos Jesus 100% homem, cansado do caminho, né? Era isso quase a hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Esse horário, meio-dia, não era costume das mulheres tirar água. Porque meio-dia já era um horário ou do almoço estar pronto ou quase pronto, né? E essa mulher, a Bíblia não fala por que ela foi à fonte tirar água nesse horário. Mas o certo é que ela não esperava encontrar ninguém lá na fonte nesse horário. Mas Jesus estava lá esperando por ela. Aleluias. Aquela mulher, ela tinha sede. E ela precisava de Jesus. Tem alguém aqui que tem sede, irmãos? Jesus, ele foi a uma festa dos judeus, a festa do Pentecostes. E ele chegou lá pelo meio da festa e começou a pregar a palavra. E no último dia da festa, o grande dia, Jesus se pôs de pé e clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Quem tem sede precisa de Jesus. Glória a Deus. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa mulher, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Essa mulher não esperava encontrar ninguém ali na fonte, e muito menos um homem, né? Mas Jesus estava lá esperando por ela, porque Jesus sabia que ela precisava dele. Mas aquele momento Jesus marcou exclusivamente, né, na vida daquela mulher. Jesus precisava estar só ele e aquela mulher, porque ela precisava ouvir Jesus. Então Jesus já dispensa os seus discípulos, né? Diz a eles: vai fazer compras, né? E eles foram fazer compras e Jesus ficou ali esperando aquela mulher. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo
tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele veio para derrubar as barreiras de separação. E a primeira barreira de separação que Jesus derrubou foi a do silêncio, né? Os judeus não se comunicavam com o samaritano, e o samaritano devolvia na mesma moeda. Eles também não se comunicavam com os judeus. Mas Jesus falou com a samaritana. Então Jesus derrubou a barreira do silêncio, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, isso é sério, né? Não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura entre em nossos corações, impedindo a nossa comunicação com o nosso próximo. Aleluia. Aleluia. Então, a segunda barreira que Jesus derrubou foi a barreira do preconceito. Os judeus tinham preconceito com os samaritanos, porque eles não eram judeus legítimos, não eram judeus puros, né? Eles eram mestiços, eram misturados. Mas Jesus, em todas as suas parábolas, quando ele se referia aos samaritanos, ele era carinhoso com os samaritanos. Nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Nós conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Que os ladrões, né, quase mataram um homem e passou um sacerdote de largo, né? Não chegou perto. Depois um levita também passou de largo. Mas o samaritano, né, desceu ali, cuidou daquele homem, levou ele para a estalagem, né, pagou toda a despesa. Então temos também aquela parábola dos 10 leprosos, né, que Jesus curou. E somente um voltou para agradecer, e esse era samaritano, né? Então Jesus se referia ao samaritano com muito carinho, né? Então Jesus quebrou a barreira do preconceito, né? Aleluia. E a terceira barreira que Jesus quebrou de separação que Jesus quebrou, foi a da inimizade, né? Onde Jesus está, não há inimizade. Nós vimos que quando Jesus foi preso, foi levado a Pilatos para ser julgado, né? E os sumos sacerdotes ali incitavam a multidão para que pedisse a condenação de Jesus. Pilatos, interrogando Jesus, percebeu que Jesus era inocente, que ele não merecia ser crucificado. Mas eles insistiam, né? A multidão gritava, crucifica, crucifica. E aí Pilatos, interrogando Jesus, ele descobriu que Jesus era galileu. E aí ele viu uma oportunidade de se livrar do problema. E então, porque a Galileia estava sob a jurisdição de Herodes. E Herodes estava lá em Jerusalém. E aí Pilatos envia Jesus para Herodes, né? Passa o caso para Herodes. Herodes, ele tinha muita vontade de conhecer Jesus, porque ele conhecia já a fama de Jesus, e ele pensava que Jesus era João, né? Que ele tinha mandado degolar no cárcere, porque João foi contra, né, o seu casamento com a sua cunhada, né, a esposa do seu irmão, e por isso ele mandou degolar João. E ele achou que Jesus era João que tinha ressuscitado dos mortos. E ele tinha muita vontade de conhecer Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se alegrou muito, fez muitas perguntas para Jesus, mas o Senhor Jesus não respondeu nenhuma das perguntas. Não satisfez a curiosidade dele. Então ele se escarneceu de Jesus e enviou Jesus de volta para Pilatos. Então, a Bíblia diz que naquele dia,
Pilatos e Herodes ficaram amigos. Só porque Jesus esteve entre eles. Então, onde Jesus está, não há inimizade. Aleluias. Então, se nós dissermos que temos Jesus, não pode haver nenhuma barreira de separação entre nós. Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Glória a Deus. Então aquela mulher samaritana ali, glória a Deus, que os judeus os comunicam com os samaritanos. No versículo 10, nós vamos ler assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, ou seja, Jesus, o dom de Deus é um presente de Deus para nós. É um presente incondicional. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: glória a Deus. João 3,16. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo é o dom de Deus para nós, ou seja, o presente de Deus para nós. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e quem é Jesus, né? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus, ele quer nos dar a água viva. Mas para nós recebermos da água viva, nós temos que pedir. E a falta de conhecimento do dom de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo nos impede de pedir a Jesus da água viva. Aleluia. Mas como é que nós vamos conhecer o dom de Deus e conhecer Jesus? Primeiro, falando com Jesus. Aquela samaritana poderia muito bem ter negado de falar com Jesus, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e os samaritanos também não se comunicavam com os judeus. Mas quando Jesus falou com ela, ela falou com Jesus, ela conversou com Jesus. Ela podia falar assim: não, eu sou samaritano, você é judeu, então não tem conversa entre nós, né? Mas ela conversou com Jesus. Ela falou com Jesus. Falar com Jesus, meus irmãos, é orar, né? Falar com Jesus é orar. Então, se eu nego falar com Jesus, se eu não oro, eu estou negando de falar com Jesus, né? A nossa igreja, ela tem oração, né, das 5 às 6 da manhã, das 5:30 às 6:30, e das 8 às 9, que é as irmãs do ciclo de oração, né? E nós precisamos orar, nós precisamos falar com Jesus. A igreja precisa clamar, né? A palavra de Deus fala que a igreja, Pedro estava preso, né? E muito bem guardado por Herodes, porque ele pensava em apresentá-lo depois da Páscoa para ser morto, né? Ao povo judeu para ser morto. Mas a igreja fazia contínua oração por ele, né? E Deus então envia anjos ali e liberta Pedro da prisão, né? E liberta Pedro da prisão. E então, se nós orarmos, nós vamos ver milagres acontecer.
Nós precisamos de orar. Quanto mais oração, mais milagres. Aleluias. Glória a Jesus. Então, se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedires, ele te daria água viva. Então, a primeira, para conhecer o dom de Deus e conhecer Jesus, nós precisamos, então, falar com Deus. Segundo, nós precisamos ouvir Jesus. Aquela samaritana, ela estava ouvindo Jesus e estava tão bom ouvir Jesus que ela se esqueceu até da água que ela foi pegar lá na fonte. Estava tão bom ouvir Jesus, né? Ela se esqueceu até da água que ela foi pegar lá na fonte. E não foi só ela, não. Nós vamos ver também, né? Marta e Maria, né? Marta muito ocupada e Maria ajudando. Maria estava ajudando Marta, mas chegou um determinado momento em que Maria deixou Marta sozinha e foi aos pés de Jesus para ouvir Jesus, né? E Marta, incomodada com aquilo, chegou: Senhor, manda Maria me ajudar, porque eu estou sozinha com os afazeres da casa, né? E Jesus disse: Marta, Marta, andas preocupada com muita coisa, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Aleluia. A melhor parte, meus amados, é nós estarmos na igreja ouvindo o Senhor Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E essa parte ninguém vai tirar de vocês, porque é o próprio Jesus quem garante isso. Aleluia. E o terceiro ponto aqui que nós temos para conhecer o dom de Deus e conhecer Jesus é ler a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Porque é na Bíblia que Deus se revela a nós. É na Bíblia que Deus se revela a nós. Se nós lermos 3 capítulos por dia durante a semana, e nos finais de semana nós lermos 4 capítulos, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano, né? Em um ano. Então, nós temos que ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 11 diz assim, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la. Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Aleluia. Jesus, quando ele disse que daria a samaritana da água viva, ele tirou a atenção dela da água do poço de Jacó para ele, né? Mas isso colocou ele em contraste direto com Jacó e com tudo aquilo que estava relacionado com Jacó. O poço de Jacó, ele representa a lei, o velho modo, né? A lei, os profetas. E Jesus, que não a lei e os profetas, né? E Jesus deixou bem claro para ela aqui, no versículo 13, respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: qualquer que beber da água desta água tornará a ter sede. Ou seja, a lei e os profetas não era suficiente para satisfazer a sede, né? A nossa sede espiritual. Não era suficiente para satisfazer os desejos mais profundos do homem. Mas Jesus diz assim, no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluias. Então Jesus, ele é a fonte da água da vida. E essa fonte não é somente para um povo, é para todos os que têm sede. Aleluias.
Aleluias. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Essa mulher, Jesus tinha dito que daria, se ela pedisse, ele daria da água da vida para ela. Então ela fez o pedido. Mas ela não entendeu nada do que Jesus falou, porque ela fez o pedido certo com o propósito errado. O propósito dela era simplesmente satisfazer uma necessidade física, né? E se livrar de estar todo dia ali naquela fonte, né? Pegando água, ter que voltar todos os dias à fonte para pegar água, né? Então, o propósito era errado, porque ela não entendeu o que Jesus disse, né? Mas para nós entender o que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra, nós temos que tirar os nossos olhos, né, e os nossos pensamentos das coisas materiais deste mundo, né, desse mundo morto, né, sem vida, e olhar para Jesus, que é a fonte da água da vida. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero resumir aqui, porque meu tempo está acabando, né? Então, essa mulher aqui, ela bebeu da fonte da água da vida, né? Que Jesus ali, logo depois que Jesus falou com ela, os discípulos chegaram, mas Jesus já tinha falado tudo que ele precisava de falar, né? E ela já tinha ouvido tudo que ela precisava de ouvir para ser transformada em uma nova criatura, né? Em Cristo Jesus. E então aquela mulher já não tinha mais nada para falar, porque o próprio Deus havia falado com ela. Ela deixou o seu cântaro ali, né, e foi correndo à cidade, anunciou ao povo da cidade. Falou assim: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este o Cristo, né? E então o povo veio até Jesus, né, convidou Jesus para ficar com eles. E Jesus ficou mais 2 dias ali com eles, falando do amor de Deus, né? E eles disseram para a mulher, falaram assim: olha, agora já não é mais pelo teu dito que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Então Jesus é a fonte da água da vida, não só para um povo, mas para todo aquele que tem sede. Amém, irmão? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, irmão.